Eu fui convidar. Convidou, agora não tem mais jeito não. Mas também está terminando, Magda. Daqui a pouco aí você vai dizer, graças a Deus. Né? Tá bom, tá chegando. Então, imaginemos que ela está com esse problema de garganta. Vamos partir que a pessoa não tem muita experiência, mas de algum motivo, quando passou aqui a mão, sentiu uma coisa estranha. Uma pessoa sentiu calor, outra sentiu um frio, uma sentiu um choque, uma sentiu arrepio, outra sentiu sei lá mais o quê. A primeira coisa, muita gente está preocupada aqui com tato magnético, né? Tato magnético ou dupla vista. E como é que eu vou desenvolver isso? Não existe uma escola ainda, não existe. Nem existe livro, pior ainda. Mas existe uma possibilidade que, olha, eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma boa com você agora, viu, Magali? Agora você vai entrar numa fria. Quando eu faço seminário teórico completo e prático, e o grupo depois começa a praticar, em alguns poucos casos, para vocês terem uma ideia, até hoje eu só fiz 5 vezes isso, eu vou no centro ou na cidade e faço um treinamento fechado só de tato magnético. Até hoje eu só fiz 5. Tem muita gente que, Jacó, a gente vai, no dia que a gente tiver, no dia que você estiver no ponto eu venho. Mas enquanto não estiver no ponto, eu não vou. Porque é muito mágico. O tato magnético é uma coisa que se você não tiver já com a mão na massa, fica parecendo que é uma mágica. E não é mágica, é desenvolvimento. Por isso que eu estou dizendo, se um dia vocês me quiserem aqui fazendo um treinamento de tato magnético, vocês vão ter que fazer um curso completo, vão ter que aplicar, tá num grupo já funcionando, aí um dia Magali, Jacó, será que dá? Aí você é assim. Portanto, se eu nunca vier fazer um treinamento de passe, de tato magnético aqui, significa dizer alguma coisa. Que lógico, Magali não vai ter culpa. Afinal de contas, Roberto, que foge daqui o tempo todo, é quem é o maior responsável. Ele desaparece. Nessas horas, pode procurar Roberto. Procurar não, caçar. Cace que você não acha Roberto em canto nenhum na hora dessa. Aí daqui a pouco ele está com dor de remorso. Você olha para a cara de Roberto, ele está com aquela cara assim, meu Deus. É remorso. É. Põe Maurício para fazer as coisas. Põe o Kaiser para fazer o tanto. Magali para a gente ficar aqui pegando Magali pelos pés. Mas cadê Roberto? Está trabalhando lá embaixo. Ele está trabalhando. Roberto está lá embaixo trabalhando. Certo? Vocês estão pensando mal, mas Roberto está lá trabalhando. Daqui a meia hora ele aparece ali, vai dizer, vocês falaram meu nome? Não. Ele chegar aqui, eu vou bater palmas. Inclusive, vocês não gostam muito de bater palmas, não, né? Eu descobri isso. Porque o meu amigo Carlinho, o que esse cara tocou e cantou aqui, e ninguém nem assim não fez. Sério? O Carlinho não está convencendo. Ele como artista, eu acho que esse rapaz vai passar fome. Carlinho, o pessoal nem assim bateu, Carlinho, ó. Mas ele sabe que a gente está no coração batendo. Mas convence não. Convence não. Não, convence não. Ali, um aplausozinho assim, perdido. Você canta 10 músicas, pelo menos umzinho, né? Mas, rapaz, mas é um negócio é complicado aqui. Eu cantei aqui umas 3, rapaz. E não teve jeito, não. Eu disse, tá, muita paz para todos. Mas eu dei uma paz assim, tão fraca, e ninguém notou. Terminou a palestra, eu disse, muita paz para todo mundo, e me sentei, porque ninguém nem assim, cara. Acho que é Magali que proíbe. Porque tem casa espírita que diz que se você bater palmas, quebra a corrente fluídica. E deve quebrar mesmo. A daqui está por uma poesia de nada. Por isso que ninguém está batendo palmas. Porque quando a corrente fluídica é boa da casa, você pode bater palma. Vai tudo. Mas quando está fraquinha, a gente fica assim, ó. Aí... Viu, Carlinhos? Na dúvida. Na dúvida dispersa. Não, porque a gente sabe que o único problema de
palmas, aplauso numa casa espírita é o risco de morte. Realmente é um risco de morte grave. Você está batendo palmas, aí passa um mosquito nessa hora, ele morre. É o único risco que tem um aplauso, é você matar um mosquito. Fora disso... Mas deixa para lá, vocês não precisam bater palma para ninguém não. Quando eu terminar aqui, vocês olhem para mim e no olhar eu vou ler. Não, mas a gente gostou. Pronto. E eu vou ficar muito satisfeito. Quando eu chegar em Natal, Lu vai perguntar, Jacó, e aí como foi? Olha, você não acredita, eu já estou sentindo as palmas aqui dentro. Porque ela veio toda pelo olhar. Sabe? Carlinho, estamos aí, viu, Carlinho? Nós estamos... Não, porque eu estou impressionado, porque se eu tivesse a metade da voz desse homem e eu tocasse 20% do que ele toca, se eu terminasse uma música e ninguém batesse palma, eu ia embora. Eu ia embora. Eu não sei que milagre Magali tá. Que Magali de vez em quando vai dizer alguma coisa no ouvido dele, aí ele toca mais uma. Porque aplauso, que é bom, nada. É bom essas descontrações, né? Apesar de que Magali é quem tá... Coitada Magali, já pensou, Magali? Coisa séria, né? Ainda bem que Mauro também, Mauro não tá nem aí, Mauro tá cochilando mesmo, ele não tá nem... Ah, tá no catuqueu aí, é? Tá bom. Não, ainda não, né? Hoje ele tá firme, né? É, no caminho ele diz assim, mas quem é que consegue dormir com Jacó? Minha mulher. Ok. Vamos em frente, né? Maurício está apreensivo ali, né, Maurício? Maurício, essas pessoas que chegam atrasadas, o que é que a gente faz? Que chega uma hora dessa, o seminário está terminando. Para quem não conhece, o nome dele é Leonardo. Eu, como uma pessoa muito discreta, eu preservo meus amigos. Vocês sabem aquelas cadeiras que estavam vagas ontem? Um apareceu. Tá vendo, Carlinhos, como o negócio é pesado, Carlinhos? Para criticar, os caras vêm na bucha, mas para bater palma, sem chance. Não, porque eu não ia falar, mas vocês sabem que eu sou médium. Aí quando ele entrou, aí todo mundo disse, uma hora dessa, aí eu ouvi a onda. O bom é que nesse momento, Magali, ninguém dorme. Tá todo mundo acordado, todo mundo. Os que estavam dormindo estão todos acordados agora. Agora, na hora que eu começar a demonstrar aqui, dorme de novo. A gente pode até nem aprender magnetismo, mas a gente se diverte, não é verdade? A gente se diverte, é um negócio impressionante. Então a minha amiga, a garganta já ficou boa? Não, né? Ainda está complicada. Aí a gente sentiu de alguma forma alguma coisa estranha e acha que tem que fazer alguma coisa. Nós temos meio que atávico, que qualquer problema que alguém tem, a gente precisa doar. Isso é um equívoco. Tem pessoas que elas estão congestionadas por algum motivo. Se você passou a mão, por exemplo, eu passei a mão, estou sentindo que aqui tem um problema. Como é que eu estou sentindo? Seja um calor, um frio, aquilo que eu disse, muitas variações. E ainda tem um outro jogo de variação. Olha que coisa interessante. Eu posso ter um calor na minha mão e o calor é meu, mas só que ele aconteceu quando eu passei aqui, depois desapareceu o calor. Mas eu posso estar com a minha mão do mesmo jeito, mas eu estou vindo um calor vindo daqui. Então você vê que já é outra informação. Então eu posso ter uma informação minha, posso ter uma informação do paciente e posso ter uma informação mais esquisita ainda. Quando eu passei a mão no laríngeo, a minha mão não sentiu nada. Eu não senti nada vindo de lá. Mas quando ela estava no laríngeo, eu senti uma coceira na ponta da orelha, por exemplo. O que tem a ver com a coceira na ponta da orelha com a laringe? Em princípio, não tem absolutamente nada. Mas se um outro dia eu pego um outro paciente e quando eu passo no laríngeo dá essa mesma coceira, e eu, por algum acaso, soube que a pessoa tinha um problema de laringe, eu disse, nossa, que engraçado, é a segunda pessoa que quando dá uma coceira na orelha, a pessoa tem um problema no laríngeo.
Se você continuar se observando, você vai ver que há uma probabilidade de todas as vezes que você pegar alguém com problema no laríngeo, tem uma coceira na orelha. Vai chegar um dia que você vai dizer que interessante, quando eu sinto uma coceira na orelha é porque tem alguém com problema no laríngeo. Por favor, estou falando dessa coceira na orelha como eu poderia dizer qualquer coisa. Um furúnculo, ou como se tivesse uma coisa enfiando na ponta do meu pé, ou então uma dor nas minhas costas repentina. Quando eu tiro a mão, a dor passa. Quando eu volto, a dor volta. Então, quer dizer, a gente pode ter relações que aparentemente não guardam como essa. Aqui eu estou sentindo alguma coisa na minha mão, ou eu estou sentindo vindo alguma coisa na minha mão. Esse é o mais comum. Mas nem sempre é assim. Mas vamos para o comum. Então eu senti aqui, por exemplo, um frio. E eu acho que o frio ela está querendo fluidos. Uma imposição é doação. Então deixo a mão aqui um pouco e tiro. Bom, quando eu passei a minha mão, eu senti que estava frio, e o frio era desagradável. Se eu passei a minha mão e agora está mais frio ainda e mais desagradável, significa que o que eu fiz aqui não foi bom. Porque senão a sensação de desagradável ela tenderia a diminuir. Aí é quando entra a necessidade dos dispersivos. Onde foi que eu apliquei? Nessa distância. Então eu venho agora e trabalho na mesma distância os dispersivos. Mas, por favor, não vamos fazer aquele muito miudinho, não, porque é lento. Se tiver de fazer, faz para valer mesmo. Então, dispersa um pouco. E aí depois você vem e sente de novo. Nossa, aquele frio passou. Ou me diminuiu muito. Então, muito provavelmente, ela estava com um concentrado e estava precisando era dispersar. Terceira hipótese. Eu dispersei. Quando eu vim olhar, esse ponto voltou para o ponto que estava. Então não melhorou tanto, apenas eu devolvi para o primeiro momento. Será que em vez de ativante, será que esse centro não estaria precisando de uma energia calmante? Aqui longe. Então eu faço uma pequena imposição distante. E aí depois eu vou sentir se melhorou onde ou não. Aonde que eu vou sentir? No mesmo ponto em que eu sentia. Porque se eu mudar esse ponto de observação, eu vou mudar a referência. Então eu chego aqui, eu fiz um concentrado calmante e piorou de novo. Então ela nem está precisando nem de concentrado ativante, nem de concentrado calmante. Provavelmente ela está com congestionamento calmante. Eu venho aqui na mesma distância e faço a dispersão agora no ponto onde eu fiz o concentrado calmante. Chego aqui e vou sentir, yes! Era isso que ela estava precisando. Olha que eu estou fazendo uma consideração de alguém que não tem muita experiência, que vai ter que fazer tentativas. É assim que a gente começa a desenvolver. Mas como é que você vai fazer com isso com um paciente com quem você não pode conversar? Roberto, cadê você, Roberto? Roberto não aparece. Eu estava doido que ele chegasse, mas não tem jeito. Bate lá no banheiro para ver se ele vem aqui, por favor. Eu vou dizer, ele não vai chegar, mas eu vou dizer. Que eu tinha combinado, isso eu combinei com ele, falando sério. Um encontro como esse, ele não pode terminar hoje. Se ele terminou hoje, eu vou pedir desculpas a Magali, a toda a diretoria, a Nádia, a todo mundo, vocês perderam tempo. Um encontro como esse, hoje, vai ser o começo da primeira etapa. E quando é que ele vai continuar? A partir da hora que todo mundo decidir que agora vamos ter que ler, estudar e treinar uns com os outros. Foi o que eu falei com o Roberto, até já estava conversando com ele ali na entrada, agora depois do almoço. Eu digo, Roberto, vamos ver se no final a gente faz, não foi nem eu que dei a proposta, mas foi eu, Roberto e Maurício, a gente estava conversando lá embaixo. No final, faz uma lista das pessoas que querem estudar. Mas só dos que querem. Os de boa vontade, não. Não chama nenhum de boa vontade, não. Os de boa vontade deixa tudo de fora. Chama só os de vontade mesmo. Para querer estudar. Então vamos ler. Aí a gente vai lendo e vai experimentando. Com quem? Uns com os outros. Porque se eu fiz alguma coisa aqui e deu errado,
ela está aqui agora, e aí como é que está? Nossa, eu estou com isso aqui pegando fogo. Nossa, então será que alguém poderia vir conferir? Então a gente tem a oportunidade de trocar experiência, de ver, de ajudar, de mudar. Mas espera aí, ele disse que se a gente dispersando nessa zona melhora, quem é que vai fazer dispersar? Vem você faz. A gente tem como dialogar, examinar, testar, experimentar. Agora, se eu não faço nada disso, leio, escuto Jacó falando 2 dias seguidos. Aí agora eu estou aqui com o meu paciente, vou resolver o problema dele? Pode ser que não resolva. Pode ser até que complique. Então, será ótimo que a partir daqui alguém diga assim, não, nós vamos estudar. Se vai fazer mais alguma coisa lá para frente, o tempo dirá. Mas se a gente não estudar, isso tudo que a gente foi ótimo, foi maravilhoso a gente ter estado aqui os 2 dias do final de semana, terá sido prazeroso, sem dúvida. Para algumas pessoas terá sido muito provocante. Mas se a gente não fizer nada, não adiantou, foi um esforço meio que perdido. Então, já fica aqui, depois vocês cobram do Maurício, pelo menos o Maurício está ouvindo e está filmando, e do próprio Roberto. Eu estou brincando com o Roberto, mas o Roberto realmente deve estar ocupado, porque o Roberto não é de estar escapando. Vê com eles como é que eles pretendem, qual vai ser o dia, se vai ter um dia, um horário, se vai ter uma sala. Eu espero que seja aqui, mas eu vou dizer aqui com toda honestidade, se não for aqui, que seja em qualquer outro lugar. Eu acho que o que não vale a pena é a gente perder tempo. Nós temos muito pouco tempo numa encarnação. E de repente ninguém garante que na próxima encarnação a gente vai se deparar com magnetismo e com espiritismo tão fácil como está hoje. Imagina a gente reencarnar todo mundo aqui, saúde? Reencarnar todo mundo aqui no Oriente. Como é que a gente vai implantar espiritismo lá? Vai dar muito trabalho. Aqui está tudo fácil, mas está tudo fácil quando? Agora. Agora está tudo fácil. Tudo bem, Roberto. Estávamos esperando por você, meu amigo. É isso aí, cara. Pronto. Ai, Roberto, como é bom um aplauso, né? A gente fica corado, vermelho. Bom demais. Roberto, você nem sabe do que trata, né? Mas não se preocupe, depois você pega o DVD e vai assistir. Porque ninguém vai lhe dizer. Não, Roberto, eu estava falando aqui da necessidade da gente formar grupos para estudar depois. Para estudar, experimentar. Não é para brigar nem com um grupo que exista, nem com um grupo que virá. Não é para criar briga, zona de atrito com ninguém. Mas é porque eu sei que tudo isso que a gente está vendo, apesar de que é muito pouco, é provocante. E é provocante no melhor sentido. Você tem um paciente com um problema que agora você pode pensar, pelo menos, bom, eu vou ser mais efetivo nesse problema. Hoje de manhã aqui, quando terminou a palestra, e para quem não veio foi sobre depressão e esperança, algumas pessoas conversaram comigo, ainda que muito rapidamente, e algumas me fizeram uns depoimentos extremamente dolorosos. Dói na alma. Um rapaz jovem que saiu daqui, ele estava me esperando lá embaixo. Um homem, é difícil um homem ficar chorando de graça, mesmo na frente de outro homem lindo, mas é difícil. Ele olhou para mim e eu digo, apaixonou-se, mas não era não, é porque estava doendo. Né? E ele me abraçou e chorou, o que me deixou a camisa molhada, por conta da dor da depressão. E aí de repente essa pessoa dizer, e agora eu vou fazer o quê? Nada. Ninguém pode fazer nada por mim. Quer dizer que já existe uma lógica e vai ficar tudo desse jeito, só na lógica, só no livro? Então, quer dizer, alguém em algum momento vai ter que fazer. E como eu estou no Leôncio de Albuquerque, eu gostaria que fosse alguém do ou no Leandro de Albuquerque que fizesse. E não é porque é uma técnica que surgiu lá ou deixou de surgir, não. É porque o mundo está urgentemente precisando disso. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa. E foi o que eu estava dizendo, Roberto, que a gente tinha conversado, eu, você e o Maurício, para daqui, no final, a gente ter alguém que queira realmente se juntar para fazer estudo. E quem sabe do estudo, aí sim a gente ter novas unidades de ação. E como eu disse também, sem conflitar e sem destruir nada do que existe. Mas por que a gente não tem também um atendimento para quem está no desespero? Depressão mata, e mata da pior forma possível, que é de suicídio. Então, a gente sabendo disso, nós espíritas, e vamos ficar de bracinhos cruzados,
Não é lógico. Mas, por isso, Roberto, que eu estava lhe chamando, só porque, como eu oficializei, você tinha pedido para eu falar isso no final, mas na sequência eu já encaixei o assunto. E aí, agora vem o reverso da moeda. Se Roberto e Maurício não quiserem, vocês cobrem os que têm interesse. Cobrem, mas cobrem mesmo. Porque a gente tem que cobrar o que a gente quer e que é possível. E é possível melhorar o que a gente está fazendo. Então, aqui nesse caso, voltemos. Descobri que o problema era de dispersão calmante. Fiz a dispersão calmante. O laríngeo dela agora eu vejo, nossa, está perfeito. A nossa tendência é, como isso aqui está perfeito, pode ir embora. Não. Por que não? Porque se eu estava com uma zona descompensada, essa descompensação alterou essa zona e alterou essa. E para baixo, alterou essa, que alterou essa, que alterou essa e que alterou aquela. Se eu apenas mexi nessa, as outras vão demorar para chegar no reconhecimento da alteração. E nessa dúvida surge o que a gente chama de psissensibilidade, que você, apesar de ter mudado para melhor, as outras estruturas estão descompensadas. Por quê? Porque elas estavam tentando compensar o que estava fora do foco. É preciso que eu agora mande todo mundo reconhecer o novo posicionamento dela. É por isso que nesse momento, terminado isso aqui, e agora o que é que eu vou fazer? Harmonizá-la, alinhá-la. E aí pensemos, mas espera aí, ela estava desarmonizada aqui no distante. E eu estou querendo harmonizar só aqui pertinho? Eu também vou ter que harmonizar aqui distante, que é a zona calmante. Veja que lógica mais simples. O problema é que a gente não estava voltado para a lógica. Não é simples? É, só que a gente não tinha essa... Muitíssimo obrigado, espero que você esteja bem. Cuidado quando descer, isso. Muito obrigado. E eu já falei tanto nele que agora eu vou chamar ele para cá. Carlinhos, por favor, Carlinhos, venha para cá. Não precisa bater palmas para ele agora não, só quando ele tocar. Não é, Carlinhos? É tão bom quando a gente está aqui comandando, porque a gente manda, desmanda. Vem você, não, volta você, não, você não, vem. É bom demais. A coisa melhor do mundo é quem está comandando um palco. Você ali, o poder. É, o poder está ali, firme e forte, né? Por exemplo, Carlinhos. Se Carlinhos, de repente, ele sentiu um negócio na ponta da orelha, não é magnetismo, é um brinco. Hã? Certo? É. Aí vamos para uma outra realidade. Uma realidade prática. Carlinhos veio receber um passe. Eu fiz tudo o que ele precisava. Vamos imaginar que o problema dele não era no laríngeo, era no cardíaco. E eu trabalhei, como eu tinha feito no caso anterior, ajeitei. E no meu tato, Carlinhos agora está perfeito. Quando eu terminei, fui lá, fiz um alinhamento, fiz perto, fiz longe. E Carlinhos está legal. Como eu tenho amizade com o Carlinhos, terminado, chego lá fora, e aí, Carlinhos, foi bom? Carlinhos, rapaz, que passe legal, estou bem. Pronto, então quer dizer, tecnicamente está tudo perfeito, concordam? Eu fiz, conferi, corrigi, ajustei, alinhei, ele está bem, ele se sentiu bem, está tudo perfeito, ótimo. Carlinhos vai embora. Daqui a uma semana, eu me encontro com o Carlinhos aqui de novo. Diga aí, Carlinhos, como é que está? Rapaz, estou do mesmo jeito da semana passada. Mas, Carlinhos, o que foi que você fez nessa semana? Rapaz, não fiz nada demais. Eu estou a minha vida normal, totalmente normal. Mas é como que se você me deu uma força ali, o restante do domingo eu fiquei legal. Na segunda-feira eu já senti um abalo. Da segunda-feira de noite para frente, meu amigo, parece que desapareceu tudo. Eu digo, mas Carlinhos, que coisa... Vamos ver isso de novo. Aí eu chego aqui, nossa, o cardíaco de Carlinhos está lá descompensado do mesmo jeito outra vez. Vou ajeitar Carlinhos. Vem aqui, vejo se é perto, vejo se é longe, faço tudo o que é devido. Carlinhos, e agora, Carlinhos? Rapaz, graças a Deus, nossa, que legal. Carlinhos vai embora, bom. Na outro domingo, e aí, Carlinhos, como é que tá? Rapaz,
Teu passe é bom, mas só dura 1 dia e meio, 2 no máximo. Eu digo, mas Carlinhos, rapaz, não é possível. E aí a gente fica. Aí Carlinhos fica um dia comigo, outro dia recebe com Maurício, outro dia com outro, e aí começa a acontecer essa característica. Carlinhos fica bom um dia e meio, no segundo dia em diante, acaba a energia do homem. Vamos tirar aqui a possibilidade de que ele está gastando essas energias. Então ele não está fazendo nada que corresponda para ele se sentir tão mal, mas ele está se sentindo mal. Mas eu estou olhando o Carlinhos aqui, disse, nossa, mas Carlinhos está legal. E chega um dia que eu venho olhar e disse, não, nem o cardíaco está tão ruim. Não é para Carlinhos estar desse jeito. O que está acontecendo com esse homem? Eu já fiz, outro já fez, ele fica bom, ele sai melhor, ele sai fortalecido, mas 2 dias depois o homem está lá embaixo outra vez. Já procurei o esplênico, vai que há um problema de depressão? Não, mas o esplênico dele está legal, aqui está legal, está tudo legal, está vendo? Aí a gente alinha de novo e deixa Carlinhos arrumado, e Carlinhos sai, beleza, 2 dias depois, tá, Carlinhos outra vez lá embaixo. Às vezes, muitas casas espíritas, muitos passistas não sabem disso porque a gente não tem como regra na casa espírita ter o diálogo. No LEAN, que é a nossa instituição, que para quem não entende é a sigla de Lar Espírita Alvorada Nova, LEAN. Lá no LEAN, como a gente tem aquele feedback, o paciente chega, ele vai fazer uma entrevista, recebe, vai para o passe, faz o passe, quando ele sai do passe, ele volta para a entrevista. Então, quando ele chega, ele diz como passou a semana. E quando ele sai do passe, ele diz se sentiu alguma coisa no passe e como é que ele está. Então, a gente tem isso toda semana de todos os pacientes. Todos. Então, a gente, com o tempo, começa a perceber que acontece um caso como esse de Carlinhos, e não é um acontecimento raro. É frequente. Eu não digo que seria comum demais, mas é frequente. Como eu estou pensando que ele tem um coronário, um frontal, um laríngeo, um cardíaco, um gástrico, um esplênico e um genésico, eu estou trabalhando isso aqui o tempo todo. Mas um belo dia eu quero estudar um pouco mais os centros de força. E aí eu venho e descubro aqui em Carlinhos, vira aqui só mais um pouquinho assim. Aí eu descubro aqui em Carlinhos que existe um centro aqui em cima, chamado Humeral. Que eu não sei por que os centros espíritas desprezaram isso. Porque nesse centro humeral é que a gente percebe as maiores influências de espíritos inferiores. E nas reuniões mediúnicas, quando a pessoa está aqui e não quer desincorporar de jeito nenhum, a gente vai lá e manda brasa no humeral e daqui a pouco o espírito vaza. A gente trabalhando no humeral. Mas se ao contrário você disser, meu irmão, vai em nome de Jesus, saia, meu irmão. Sangue de Cristo tem poder. Se você ficar com a mãozinha parada, ele não sai de jeito nenhum. Por quê? Porque enquanto eu estou com a mão parada, eu estou concentrando o fluido. E se eu concentro, eu faço com que o espírito tenha maior agregação. Mas se eu fico dispersando, eu diminuo a concentração fluídica e dificulto a conexão do espírito. Como aqui no Rio tem muitas igrejas de Umbanda, todo mundo deve saber que os médiuns de Umbanda são chamados de cavalo. Por que eles são chamados de cavalo? Porque o espírito pega por aqui o sujeito. Pega exatamente pelo humeral. Porque é aqui que espíritos imperfeitos têm maior acesso à nossa estrutura. Então eu tenho aqui um outro centro, além daqueles 7. E tem um outro centro que Edgar Armond falou, mas só que na literatura de Edgar Armond eu acho que ele deu uma explicação desnecessária e deixou de dar a explicação necessária. Que é um centro que fica aqui na altura do cóccix, que se chama básico. Esse é o centro básico. Então nós temos, lógico que temos muito mais centros. Na realidade a gente tem milhões de centros. Mas como principais, além daqueles 7, temos um humeral, e temos o básico aqui embaixo. Ok. Pode se desvirar, fica aqui por enquanto. Então agora eu vou pensar nessa hipótese. Quando o fluxo magnético começa em alguém, ele começa da alta frequência e vai adensando
até a mais baixa frequência, que é o genésico. E aí a gente nunca para perguntar, e depois, para onde vão esses fluidos? Porque se os fluidos viessem todos e se acumulassem no genésico, isso daqui ia ser todo mundo ia andar assim, né? De tanta energia. Ou então essa energia iria para onde? Muita gente diz, não desce e vai para a Terra. Mas aí Deus estaria dando uma disfunção. Porque a gente recebe e joga. Quando na natureza a gente sabe que vigora uma lei que é a lei da reciclagem. Na realidade, a energética vem, isso aqui se chama fluxo. E reflui, se chama refluxo. Para que isso aconteça, eu tenho que reexaminar a função desses dois centros. O centro genésico é o centro de mais baixa frequência, é o mais denso de todos. O básico que está aqui atrás, a frequência dele é semelhante à frequência do genésico. Ou seja, a energia chega no genésico e vai direto para o básico. Então o básico ele tem que ter uma função primordial. Qual é? Reconversão. Então ele pega toda a energia que chegou lá embaixo, ele reconverte e manda para cima numa nova frequência. E olha que coisa, aqui eu tenho um laríngeo. Eu estou apontando diretamente para o centro de um laríngeo, está aqui. E aqui eu tenho um humeral. Teoricamente é quase que um de frente para o outro. Só que esse daqui é alta frequência. E esse daqui é média frequência. A frequência do humeral é praticamente a mesma frequência do cardíaco. Isto é extremamente relevante. Por quê? Porque se por acaso o Carlinho está encostado numa parede, ou ele está deitado numa maca e ele está imobilizado, e eu quero trabalhar essa região, como essa frequência daqui é muito sutil, porque ele é de alta frequência, a informação que eu venho daqui é muito fina. Mas se eu continuar sentindo, eu posso sentir o humeral. E eu vou distinguir isso na hora que essa frequência mudar bruscamente. Lógico que talvez só vai ter uma pessoa aqui que vai poder sentir isso, se ele tiver de média para alta sensibilidade, que é o Carlinhos. Eu posso colocar aqui a minha mão no laríngeo, eu estou exatamente no fulcro do laríngeo. E eu posso tentar alcançar o humeral. E nesse momento minha mão está lá nas costas de Carlinhos. Quem estiver olhando, não está nas costas, porque minha mão está aqui na frente. Só que agora minha mão está lá atrás. Por que eu posso dizer isso? Porque a frequência daqui é a frequência do humeral e não do laríngeo. Então eu posso tirar. E se por acaso eu faço isso com doação e não fizer nada, ele vai dizer, você estava com a mão aqui, me deu uma coceira na garganta, mas de repente ficou um peso nas minhas costas. Exatamente porque você estava trabalhando o humeral. Tá aqui é mais uma dica que é possível se trabalhar isso com relativa facilidade em magnetismo. Aqui é centro de média frequência. O humeral é de baixa. O humeral reconverte e manda para o... Desculpa, o básico reconverte e manda para o humeral. E o humeral, ele reconverte e manda para o coronário. Vamos voltar para o problema básico. Estou eu aqui e trabalho o cardíaco, e ele sai bonzinho e vai embora. Um dia e meio, 2 dias depois, Carlinho está pior de novo. Aí lá venho eu de novo. Carlinho fica bom de novo. E Carlinho fica pior de novo. Sem nada. E eu mexo e ele volta. E eu mexo e ele volta. Ah, então vou ter que tomar passe de 2 em 2 dias. É uma saída. Mas talvez não seja bem isso. O que provavelmente está acontecendo? Agora eu estou sentindo que o cardíaco dele já não tem mais nada. Ele está perfeito. Então por que ele está reclamando? Porque o problema não é no fluxo. Ele está com um problema provavelmente de refluxo. Mas a gente aprendeu a pensar nisso? A gente não aprendeu.
Aí a gente só trabalha fluxo, só trabalha fluxo, só trabalha fluxo. E no dia que um paciente entra numa cruzeta dessa, ele não tem saída. Porque eu não penso em trabalhar o refluxo. Os magnetizadores clássicos, eles nos ensinaram uma técnica preciosa, só que eles também não sabiam por quê. Vou puxar aqui um pouquinho mais para frente, só para a gente... Pode ficar nessa posição mesmo. Eles disseram que isso aqui é uma técnica longitudinal, porque você está passando a mão ao longo de. Se você passar a mão muito lenta, ela concentra. Se você passar a mão rápida, ela dispersa. Se você está passando próximo, como eu estou passando, você está trabalhando os ativantes. À medida que eu vou afastando, eu chego nos calmantes. Uma observação: um passe calmante não quer dizer que vai acalmar. Eles deram o nome de calmante como poderia ter dado qualquer outro nome. Tem umas pessoas, às vezes, que estão muito agitada e está precisando de um concentrado ativante. Qual seria essa hipótese? A pessoa está agitada porque está precisando de energia. Aí eu quero energia, eu quero. E ela começa a ficar nervosa querendo energia. Você chega lá, põe energia, ela se acalma. Mas que tipo de energia? Ativante. Ah, então quer dizer que o ativante acalma, nem agita. Depende da sua necessidade. Agora, se você tem uma necessidade de energia calmante, e se você coloca a energia calmante na zona calmante que você está precisando, você vai acalmar. Não porque é calmante, mas porque atendeu a sua necessidade. Mas, isso é de coçar a cabeça mesmo. Eu também coço. Tem hora que dá uma agonia. Meu Deus do céu, esse negócio tudo é muito complicado. Principalmente quando a gente pega um cara que nem Jacó, que não para, vai vai emendando um no outro. Mas a culpa é de Magali. E Roberto. Agora, Roberto, dessa vez, ele ficou ali. Ele sentiu que o negócio foi pesado. Mas vamos em frente. Aí eu estou aqui agora com o meu amigo. Os magnetizadores disseram, isto seria um dispersivo longitudinal ativante. Por quê? Ativante porque está perto. Dispersivo porque está rápido. E longitudinal porque eu estou usando ao longo de. E eles descobriram que eu podia pegar esse mesmo paciente e fazer essa mesma coisa aqui. E aí eles começaram a tabular os resultados. E os resultados eram muito próximos, não havia grande mudança. Até que eles tiveram uma feliz ideia. Em vez de fazer ou assim, eles resolveram fazer assim. Uma mão na frente e outra atrás. Ou seja, eles estavam criando ali uma técnica que se chama de perpendicular. E aí, sem querer, eles descobriram um monte de coisa. Primeiro, pessoas que têm problema de equilíbrio e que estão sempre bambas, por algum motivo, seja por problema de labirinto, problema de epilepsias, problema... Quando eles faziam várias vezes os perpendiculares, esse equilíbrio voltava ou diminuía o desequilíbrio. E eles chegaram, inclusive, à conclusão de que pessoas com epilepsia, elas eram 100% tratadas com técnicas perpendiculares. Só que a gente perdeu isso. Hoje em dia você tem epilepsia, você vai ter que entrar no gardenal e vai ter que rezar o resto da vida para se um dia sair. E a gente poderia resolver muito bem com técnica. Não é só chegar a pessoa e fazer só o perpendicular. São verdadeiras sessões de magnetismo, onde a técnica perpendicular é uma das primordiais. Mas aí eles tinham um pecado, porque tinha casos que não funcionava, porque eles faziam aqui, pegando a partir do frontal. Então eles faziam assim. Mas só que aqui tem um coronário que está de fora e o esplênico. Então hoje um bom perpendicular, ou você faz assim, depois faz assim e depois faz assim. Ou então você já pode pegar coronário e todos os da frente. Por exemplo, fez 3 vezes aqui, e aí chega aqui agora faz 3 vezes. E aí você deu a uniformidade para todo o sistema de fluxo e de refluxo. Mas aí alguém pode perguntar, mas o fluxo é da cabeça para baixo, e o refluxo é de baixo para cima.
O de cima para baixo eu entendo que a mão desça. Mas e o refluxo? Por que é de cima para baixo também? Porque esse sistema de compensação é mais ou menos como o sistema que a gente vê numa caixa d'água e numa cisterna. Na caixa d'água, você abre a torneira e a água desce por gravidade. É o fluxo. Quando a caixa seca, ou você quer completar, você tem que pegar a água da cisterna e mandar lá para cima. Mas a gente não manda água lá para cima soprando ela para cima. A gente comprime, cria uma compressão e aí ela sobe. Ela sobe por um êmbolo também jogando para baixo. Porque esse sistema é invertido de fato. Num ele vem natural e o outro ele vem sob compressão. E se a gente começar agora a derivar para a fisiologia, por que é, entre outros fatores, que a gente tem tanto problema no sistema linfático? Porque ele está muito associado a refluxo. E o refluxo, de certa forma, ele pede um esforço diferente. Por que a gente tem problemas de edemas fáceis nos vasos sanguíneos inferiores? Existe um motivo fisiológico. Os vasos inferiores, ele tem como verdadeiras ventosas, que à medida que a gente vai vivendo, problema de colesterol, hipertensão, glicose, essas ventosas vão se enrijecendo e aí aquilo que seriam verdadeiras retentores, elas começam a não reter mais, então o líquido vem e volta. Mas uma das razões é exatamente por conta do refluxo fluídico. E aí a gente começa a entrar numa outra área que não tem nada a ver com a nossa, que é a área médica. E você agora não vai contrapor, mas você vai aditar considerações. Aí você pega um paciente com problemas de edemas muito violentos, se você trabalhar muito bem o refluxo, você já tem um bom caminho para começar a melhorar o processo. E aí, para juntar e fechar, para irmos para o nosso intervalo, já que sou eu que defino, nós temos ainda a zona esplênica, que normalmente ela tem ficado desprezada o tempo todo, porque a gente só trabalha aqui na frente ou aqui atrás e se esquece de que tem o esplênico. Quando eu estou aqui, eu estou diretamente sobre a entrada do esplênico. E aqui eu estou pegando duas zonas riquíssimas, que são as mais violentas e mais ricas zonas do esplênico, que são o fígado e o rim direito. Segundo a medicina chinesa, muitas vezes o rim direito ele é tomado como a grande usina. E o fígado em disfunção, ele é o grande dreno. Daí muitas pessoas terem complicações no sistema. Por conta de disfunção no renal, notadamente no direito, e problema de fígado. E rim e fígado são os administradores, em tese, do sistema esplênico. Por isso é que quando se faz o perpendicular, além de ver pela frente, tem que envolver não só o esplênico, como o reverso dele, que é exatamente o atingimento da zona que pega, de fato, o fígado e o rim. E aí a gente começa a entender de que nada está solto na vida, nada é por acaso. Tudo tem uma lógica. A única coisa que não tinha lógica é a gente aplicar passes sem fundamento nenhum. E era a única coisa que acontecia. Agora vocês imaginem quanto de matéria nós temos para poder chegar até aqui. Então tem muita teoria. E ainda tem um outro tanto para frente. Mas só isso já mostra que a gente pode melhorar muito, mesmo sem entrar em grandes detalhes. Por que a gente não melhora? Vamos a um lanche, vamos a um intervalo curtinho. Muito obrigado, meu amigo. Vem um novo mundo descobrir, poder cantar, poder sorrir e ser feliz, e uma grande paz sentir. Vem cantar conosco esta canção.
deslindar a sensação no coração que o amor nos faz sentir. Amigos para sempre, nós seremos sempre assim. Fraternidade é o que vivemos sempre aqui. Com o respeito e a igualdade é que seremos amigos para sempre. Demos as mãos no compromisso da união. Construiremos o futuro com a missão de encontrar a paz. Então podemos ser amigos para sempre. E nesse momento de seminário, essa primeira frase aqui da segunda parte da música faz todo sentido do mundo. Sim, há tanta coisa pra dizer. Juntos poderemos crescer o nosso amor, de ouvir e perceber. E aqui também faz sentido, mas já chegou a hora de partir. É tarde, nós temos que ir, mas a canção nós iremos repetir. Amigos para sempre, nós seremos sempre assim. Fraternidade é o que vivemos sempre aqui. Com o respeito e a igualdade é que seremos amigos para sempre. Demos as mãos no compromisso da união. Construiremos o futuro com a missão de encontrar a paz. Então podemos ser Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Uau! Nossa, que coisa mais espontânea. Maravilhoso, olha, eu estou impactado. Foi Mauro. Oh, Mauro, obrigado, meu amigo. Muito obrigado, você foi fantástico. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim. Que lhe acontece é pro seu bem. Bem, orar faz bem pro coração, sutil caminho
chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrito, com coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Muito obrigado. Está dizendo que quer que eu fique que nem padre, toda atacada aqui. Ô Magali, eu já vim buscar água, ó. Você é fantástica. Essa música vem, quando eu estou no Leandro, eu toquei exatamente porque esse é o horário que todo domingo, quando eu estou lá, eu toco essa música. Todo domingo. E eu não sei porque tem pessoas lá que tocam, que cantam, mas quando eu não estou, ninguém canta essa música. Eu não entendo bem qual é a razão. E é porque eu tenho consciência da minha beleza. Imagina. Agora, fosse Carlinhos, eu acho que Carlinhos já tinha encarado, né? Mas o pessoal tem medo de cantar essa música, porque eu não sei, eu acho essa música tão linda, né? Eu às vezes até penso assim, como eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, quando eu faço alguma coisa, eu digo sem qualquer cerimônia, fui eu que fiz. E essa música fui eu que compus num dia 31 de dezembro, eu estava no Hotel Tambaú, em João Pessoa, e
Minha mulher queria porque queria ir para passar o final de ano e ver fogos. Eu nunca fui muito afeito a essas coisas, mas mulher tem razão. Eu fui. E aí o negócio já tinha dado umas 8h30, 9 horas da noite, e ia ter que esperar meia-noite para depois de meia-noite de jantar. Vocês imaginam como eu estava feliz, realizado. Então eu estava ali no ápice da minha alegria e eu peguei o violão. E assim que eu peguei o violão, que eu comecei os primeiros acordes, né, que foram um Lá, na realidade, um Lá maior. Na hora que eu dei o primeiro acorde, eu já fiz, vem. Aí eu disse, vem para onde? Eu não estou querendo ir para canto, eu queria estar em casa, na realidade. Então já veio aquele vem. E ao contrário daquela outra música que eu contei aqui na palestra, Vitórias Esperam por Você, que demorou 4 anos para ficar pronta, vem demorou meia hora. Em meia hora essa música estava pronta. Aí às vezes eu fico pensando, será que isso é mediúnico? Mas eu não senti um arrepio, não tive um tremor, a orelha não esquentou, nada. Eu simplesmente compus. Agora é lógico que depois quando você começa a cantar, vai para o estúdio e grava, aí a gente fica pensando, mas será que fui eu mesmo? Porque... Você tem feito Ele está nervoso, ele está agitado. Roberto, vai lá para baixo, Roberto. Então, às vezes é interessante, a música tem essas características, né? Em mim, pelo menos, a música me envolve muito. Aquela música que eu cantei hoje, que o Roberto pediu, A Maior História de Amor, aquela música, durante uns 2 anos, eu não conseguia cantar se eu me concentrasse nela. Eu tinha que cantar como quem está cantando qualquer coisa, porque se eu começasse a pensar, e a letra não tem absolutamente nada demais, mas se eu começasse a cantar pensando, eu me emocionava, embargava e começava a chorar e não tinha condições de cantar música. Então eu só cantava A Maior História de Amor como quem está cantando Assim Você Me Mata. Era assim, um negócio sem emoção, tá? Porque se eu colocasse emoção, a música mexia comigo. A música vem, ela não chegou nesse estágio, mas é uma música que até hoje ela me deixa meio que em estado de oração. Então, em alguns lugares, às vezes as pessoas me pedem para fazer a prece, quando eu posso, eu termino cantando essa música, porque para mim ela é uma prece e tanto. E essa é uma mágica da música, que também é uma outra coisa exatamente magnética. A música tem um poder magnético fantástico. Mas é fantástico o poder da música. É tanto que a gente às vezes vê músicas que nem tem tanta coisa. Nem tem um arranjo bom, nem tem uma letra boa. Às vezes até no idioma que a gente nem entende. Mas você escuta e você diz, nossa, que coisa. E você se envolve. Tem músicas que marcam nossas vidas, mesmo que elas não digam absolutamente nada. Uma música que até hoje, quando eu estou, lógico, eu tenho ela hoje à minha disposição na hora que eu quero. Então, na hora que eu quero ouvir, é muita coisa. Mas se você está no trânsito e ela toca do nada, ela mexe comigo. Uma música americana chamada Everybody's Talking. Uma música que simplesmente mexe, você vai dizer, mas por que mexe? Você não sabe. Na época, inclusive, eu não tinha nem ideia do que queria dizer Everybody's Talking. Então, quer dizer, não tinha nada a ver com a letra. E era uma música simples, e eu sempre fui muito chato com música, eu não gostava muito de música simples, aí acho que me apaixonar exatamente por uma bem simples. Então, isso é bem magnético, música é magnetismo. Por que eu estou demorando nesse assunto? Porque magnetismo não é só aplicar passes. Talvez tenha passado despercebido, porque eu não chamei a atenção. E como nós somos traídos na nossa leitura. Teve uma coisa que eu ia chamar a atenção, uma daquelas frases dos Espíritos para Kardec, e eu terminei passando, batido. E eu não sei se alguém aqui percebeu que ele diz assim, no capítulo 19 do Livro dos Espíritos, do Evangelho, quando ele diz que então isso explica todos os fenômenos de cura e outros. Esse e outros é um novo universo que se abre. E a gente nem se dá conta. A gente lê aquele outros como se fosse o ponto final. Quando ele diz assim, o mundo do magnetismo, da cura e outros, a gente fica pensando, mas que outros mundos são esses que estão por trás do magnetismo?
E aí eu me ponho a pensar sobre isso, que é uma reflexão que eu quero deixar para todos nós. Nossa, que coisa maravilhosa está por trás do magnetismo. Quanta coisa a gente pode crescer, não necessariamente aplicando ou recebendo passes, mas pensando magneticamente. E não é um magnético pueril, não. É um magnético grandioso. Vida é magnetismo. Só existe vida se tiver magnetismo. Não tem jeito. Vida no corpo, vida na matéria, seja de um vegetal, de um animal, só existe porque existe magnetismo. Ora, se vida só tem magnetismo, por que a gente não dá atenção a esse magnetismo? Por que a gente não desperta melhor? Por que a gente não vai mais longe? Temos muito o que fazer. Nós estamos aqui imbuídos neste momento, talvez, no sentido do passe. Mas aí vai a reflexão que eu quero dar. Não fiquemos limitados só a isso. Porque se por acaso alguém não quiser melhorar, ou mudar, ou fazer alguma coisa na área do passe, pense que em magnetismo a gente pode fazer muitas outras coisas. Magnetismo da música, magnetismo do olhar, magnetismo do sorriso, como eu destaquei assim que eu subi aqui da música do Carlinhos. Sorria. O muito, muitas vezes, é tão pouco. Mais ou menos assim, né, Carlinhos? Quantas vezes a gente pensa que fez tão pouco e fez muito para a vida de alguém? Quantas vezes a gente acha que, não, isso é insignificante, mas faça, realize. Você não sabe qual é a força magnética que está ali por trás. Quanta força magnética a gente tem na nossa vida. Num simples abraço, muito mais às vezes, num bom dia que a gente dá para uma pessoa. A pessoa está muito nervosa. Você diz, bom dia. Bom dia! Não, peraí, dê licença. O que foi? Eu estou lhe desejando um bom dia. Tá bom, bom dia. Não. Você não precisa me desejar o seu. Eu quero somente que você tenha um bom dia. A pessoa se desarma. Você magneticamente muda o dia do outro. Com um bom dia. Não precisou dar passe, não precisou nada. Vá numa fila de supermercado e pegue um caixa com raiva. Não escolha um caixa satisfeito, escolha um com raiva. E teste o seu magnetismo na fila. Fique ali na fila dizendo, quando você me atender, você vai me atender bem. Mas você não vai me atender bem nem por medo, nem por raiva. Você vai me atender bem porque eu vou lhe mudar. Você vai ficar bem, daqui a pouco eu estou quase chegando a minha vez. E quando chegar na sua vez, faça algo que aquela pessoa mude. Eu já fiz esse exercício várias vezes. Uma das vezes eu cheguei para a balconista e fui passando as coisas. Ela disse, empurre. E ela tinha um pedalzinho que ela poderia apertar e a esteira corre. Mas ela estava com raiva. Então ela disse, empurre. Ela não disse, empurre, senhor, por favor, não, empurre. E eu fiz diferente, eu peguei o pacote e entreguei na mão dela. No que eu entreguei, que ela puxou, eu segurei. Ela disse, solte. Eu disse, não solta. O senhor quer brincar? Quero. Mas eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui para trabalhar. Eu disse, então, trabalhe. Eu estou lhe impedindo? Se o senhor, que o senhor não quer que eu passe essa mercadoria, eu disse, não, eu nem perguntei no caixa aqui por acaso. Então o senhor está brincando? Eu digo, estou. E ela foi, primeiro ela fica no impacto, né? Que você está com raiva e alguém ainda está brincando com você. Mas aí você vai e faz mais uma, duas. Diz, nossa, agora que você desmanchou a cara, como você é bonita. Aí já... O senhor está querendo dizer o que com isso? Que você é bonita. E se você sorrir, eu acho que vai ficar mais bonita ainda. Eu não estou aqui sendo paga para sorrir, lógico, você vai sorrir de graça, na verdade. Se o senhor é demais, não é? Todo mundo diz isso, inclusive a minha mulher. Ela desconcerta. Aí quando termina de passar as contas, diz, olha, eu ganhei meu dia. Eu disse, por quê? Eu disse que eu consegui fazer você ficar feliz. Mas eu não estou feliz. Eu disse, no dia que você estiver feliz, então, eu vou voltar outras vezes. Posso? O mercado é livre. Eu digo, e seu sorriso também. Você desconcerta a pessoa. Isso é magnetismo. Agora, o problema é que a gente vê uma pessoa com raiva e diz, pois eu tenho mais raiva do que você. Olha que coisa. Qual é a vantagem? Eu tenho que contagiar com a coisa boa que eu tenho em mim. Então a gente vai e tira de brincadeira. Para que tem que brigar?
Lógico, nem sempre. E ele chegou. Olha, eu perco o amigo, mas a brincadeira sem chance de eu perder. Eu sei que Leonardo vai ficar assim, Jacó, da outra vez eu não vou mais. Eu digo, vai. É porque tem um amigo que nem eu, é um negócio que não dá para perder, né? A gente fica aborrecido, mas não quer perder de jeito nenhum. Então o magnetismo é esse poder mágico que a gente tem de transformar. Mas a gente tem duas vertentes. Eu posso transformar ou eu posso ser transformado. Depende do que eu quero. Se eu quero um mundo feliz, eu quero transformar o mundo feliz, o magnetismo é o meu. Eu não posso deixar que o magnetismo do outro que não quer ser feliz me contamine. Você não quer ser feliz? Não seja. Ah, mas é problema seu, não é meu. Não, mas você vai ser feliz com tanta miséria no meio do mundo? Quer dizer que se eu for infeliz vai melhorar a miséria? Não, então, deixa pra lá a miséria. Não é que eu seja indiferente, mas o meu magnetismo tem que ser melhor do que o mau magnetismo dos outros. Concordam comigo? Se a gente concorda, então por que a gente não faz isso? Eu tenho uma grande amiga que chegou, disse assim, porque pensou que alguém pediu para eu dar um abraço nela. Ela ficou com raiva de mim. Eu não tinha nada a ver com isso. Pode negócio. Sintam bem o drama. Essa minha amiga pensou que eu dei um abraço nela porque alguém pediu que eu desse o abraço. E ela ficou com raiva porque era para eu dar o abraço, porque era para eu mesmo querer dar o abraço. E aí depois foi que ela descobriu que não, eu só dei o abraço porque quis. Aí passou a raiva. Pode um negócio desse. E o melhor de tudo é que essa amiga está aqui no ambiente, ela está ouvindo a história. Como se vê ser meu amigo tem seus inconvenientes. Isso é verdade, a gente não pode se contaminar pelo magnetismo negativo de ninguém. Todo mundo tem alguma coisa boa. Aqui passou uma das frases aqui no início, antes de começar, como é que era uma frase de André Luiz? Exatamente destacando que todo mundo tem algo bom. O problema é que a gente tem que descobrir isso aí. Não, diz assim que aquilo que a gente acha que é mal, muitas vezes apenas foi mal descoberto ou mal percebido. Não é que a coisa seja má. Quantas vezes a gente acha que a coisa está errada e nem está errada? Geralmente o mal é o bem mal interpretado. Pronto. Normalmente o mal é o bem mal interpretado. Olha aí. Mas não é verdade? Quantas vezes o bem é maior? Quem é que vai fazer essa demonstração? É o campo magnético. Vamos usar a nossa energia, um aperto de mão, um abraço, seja lá como for, num sorriso, num bom dia. Muitas vezes a gente dá bom dia, porque a gente diz, mas vou dar bom dia, você vai dar bom dia, então eu vou dar bom dia. Para ser pelo menos educado. Porque tem gente que tem preguiça de dar bom dia. Aí, vou dar bom dia para quê? Tá bom, então, mau dia para você, tá bom? E a pessoa fica com raiva. Eu até conto, às vezes, numa palestra, um dia eu dei uma barbeirada no trânsito, eu não me lembro, até hoje eu não sei o que foi que eu fiz, mas eu sei que eu devo ter feito. Porque o cara passou por mim acelerando e me mostrou que na mão dele tem um dedo maior do que os outros. Aí eu disse, que besteira, ele tem um grandão e eu tenho 5. Quando eu fiz isso para ele, ele fez, ou seja, ele quebrou a raiva dele todinha. Porque ele imaginava que eu fosse mostrar que eu também tinha um grande. E aí ele ia parar para medir para ver qual dos dois era o maior. Isso não ia dar certo. Então eu simplesmente, olha, bom, desculpa aí, para. Pronto, acabou-se. Mas por que eu tenho que dar o magnetismo dele? Eu dou o meu. Ele que fica lá com o dele. Isso é magnetismo. E quando o magnetismo chega com uma pessoa, agora quer sim, ela quer um benefício teu, não passa. O melhor que eu faço, a primeira coisa é saber o que fazer. E à medida que o tempo for passando, saber mais. A gente fez algumas considerações aqui que eu espero que tenham valido para alguém. Se alguma daquelas posições já melhorar o passe de alguém, já terá sido um avanço enorme. Mas e uma pessoa com depressão? Eu falei tanto hoje de manhã. O que a gente vai fazer com uma pessoa com depressão?
A gente não sabe o que vai fazer com uma pessoa com depressão, porque ela está precisando de energia e a gente não pode dar energia. E aí vai dar o quê? Se a gente vai só dar um sorriso para uma pessoa em depressão profunda, para ela tanto faz sorriso, lágrima, palavra, silêncio, não faz a menor diferença. E se eu quero interferir na vida de alguém, eu tenho que interferir fazendo a diferença. E para eu fazer a diferença na vida de um depressivo, eu tenho que arranjar um jeito de mudar a sua situação. Ainda que ela não queira, eu tenho que mudar a situação, porque senão ela não vai perceber. Porque a primeira coisa que a gente tem que perceber num depressivo é que ele não percebe. Ele não percebe, ele não entende, ele camufla e ele sofre. E tem depressões que, apesar de serem as mais feias, essas são visíveis. Pessoa que tem uma depressão e que cai, que não sai de casa e fica trancado, não quer comer e não quer mais nada, essa a gente vê logo. Mas tem pessoas que se escondem no sorriso. Os casos mais difíceis de depressão que eu tratei foram exatamente as pessoas que negaram até o fim que tinham depressão. Então você vê essa pessoa numa boa, ela trabalha, ela fala, ela vai para o encontro, mas quando ela sai, o mundo dela se fecha. E aí ela se empanturra no mundo dela para no outro dia ter forças para voltar para a fantasia. E a coisa mais comum são essas pessoas se matarem. E as pessoas não percebem e elas não conversam, não confessam. Quando você descobre, já foi tarde demais. Então, a gente vai lidar com muitas situações. Para um passista que tem um mínimo de experiência, todo paciente que você se aproximar dele, ele suga muita energia repentina de você, evite de doar muito. Evite, porque ele é um sugador. Ou ele é um sugador porque está em fadiga fluídica, ou ele é um sugador porque está em depressão. E nos dois casos ele vai piorar se você deixar. Então você vai perder a energia e não vai ajudar. Então vá com calma. Despece bem, despece, não se preocupe, é melhor você arrumar o que está desarrumado do que colocar coisa numa sala cheia de bagunça. Então vá com calma. Despece e tente depois sentir. Procure na casa que tipo de encaminhamento vai ter para poder fazer uma avaliação da doença, do problema, o que está acontecendo. Porque em algum momento essa pessoa vai falar se tiver com quem falar. Agora, se não tem ninguém com quem falar, fica ruim. E às vezes é complicado. Um dia eu estava num centro espírita, 2 casos bem rápidos. Eu estava num centro espírita em Campinas, estado de São Paulo. E o centro de lá é muito grande, é um centro com auditório para 500 pessoas, estava lotado, tinha gente em pé, tinha gente no corredor, tinha muita gente. E eu fui fazer a palestra Viver a Minha Melhor Saída. Quando terminou, formou-se uma fila muito grande para cumprimentos e tal. Mas teve uma moça na fila que desde ela lá de longe, eu não sei porque, toda vez que eu levantava para entregar o livro ou alguma coisa, o olho dela cravava no meu, mas era um olhar impressionantemente forte. E eu até hoje me lembro dos olhos dela, mas eu não me lembro da pessoa. Se eu me encontrar com essa pessoa em algum lugar, se eu por acaso fixar o olho com ela, eu vou saber que era, mas do outro jeito eu não sei. Não sei a altura, não sei nada. Fiquei com o olhar dessa criatura. E ela, cada vez que eu levantava o olho, ela ia se aproximando, a filha ia andando, e eu via aquele olho, e aquele olho me impressionando. Até que chegou a hora dela falar para mim, ela disse, eu não comprei seu livro, mas eu estou aqui não é para pedir autógrafo, eu queria só lhe dizer uma coisa, eu não sou espírita, nunca tive coragem de entrar em nenhum lugar espírita, e eu saí de casa para me matar. E eu não sei porque eu queria ir em frente, porque eu sabia onde eu ia me jogar, mas de repente eu entrei nessa rua. Eu digo, vai ver que aqui tem um lugar melhor para me matar. E quando eu passei aqui na porta, uma força me chamou aqui para dentro. Eu olhei que vi o nome Casa de Jesus. Eu disse, Jesus nunca quis nada comigo, eu vou fazer o que aqui dentro? Eu pensava que era uma igreja protestante. Eu digo, eu não vou entrar, mas quando eu me dei por mim, eu estava aqui dentro. E na hora que eu entrei, você estava falando, e você que entrou, mais ou menos como um amigo que costuma entrar depois de todo mundo. Eu disse, eu falei isso, ele disse, você falou. E eu senti que era comigo, e eu não me lembro desse detalhe. E você falou absolutamente tudo o que eu precisava ouvir, que eu nunca quis ouvir de ninguém. E eu nem sei o que é que eu vou fazer da minha vida, mas eu sei, eu não me mato mais. É uma coisa impressionante. Eu não apliquei passe, eu não falei direto para ela, eu nem sabia quem era ela, como não sabia quase ninguém que estava ali.
Mas é o magnetismo do que você impõe naquilo que você acredita. Eu estava falando ali uma verdade nessa palestra, inclusive, eu conto alguns casos da minha vida. Então, estou falando de uma verdade muito própria. E ela decidiu, não sabia ainda o que ela ia fazer, mas uma coisa ela sabia, não ia se matar. E isso foi extremamente valioso dentro da minha vida pessoal. Você saber que uma pessoa ouvindo uma palestra decidiu continuar vivendo. Isso é extremamente rico. E eu vejo nisso um ato magnético. Não é um ato de milagre. É lógico que os espíritos devem ter tido um trabalho monstruoso. Imagina, tiveram. A mulher ia para um lado, eles levaram ela para outro. Manda ela entrar num lugar onde ela jamais entraria. E ainda por cima, você saiu para se matar e fica ouvindo uma palestra. E essa mesma palestra, eu estava fazendo na cidade de São Paulo. Quando eu terminei a palestra é voltada o tempo todo para que você jamais pense em desvalorizar a vida. E quando eu terminei a palestra, e a palestra termina exatamente concluindo de que viver ainda é a melhor saída, foi feita a prece final. E quando terminou a prece final, eu fui desligar os aparelhos. Quando eu estou desligando o aparelho, vem uma senhora baixinha, de mais ou menos seus 65 para 70 anos. E ela chegou e disse, eu vim falar com você, bem séria. E pois não. Ela disse, você me disse que eu viesse lhe ver. E eu vim. Eu disse, eu? Ela disse, sim. Se lembra do e-mail que eu lhe passei? Eu disse que me lembrava, porque era uma forma educada de dizer, mas eu não me lembrava pelo meu volume de e-mails. Eu disse a você que eu iria me matar, mas você disse que esperasse para vir ouvir minha palestra, sua palestra. Eu ouvi, cumpri minha promessa. Agora você vai ter que cumprir a sua. Eu disse, qual é a minha? Amanhã de manhã você vai para o meu enterro. Eu disse, como assim? Porque eu vou me matar agora de noite. Eu disse, mas que legal, eu fiz uma palestra de 1h15 dizendo que a vida é que é a maior saída e você vai se matar. Vou me matar porque não adianta viver. Agora você imagina você lidar com uma pessoa depois que você falou 1h15 e viver aquela saída. A pessoa está dizendo que vai se matar. E que vai se matar daqui a pouco. Aí eu disse, mas você tomou essa decisão por quê? Aí ela me mostrou a cura da depressão pelo magnetismo. Já estou há 10 anos com esse mal. E eu não me curo. E eu não acredito que tenha cura. E eu não vou mais viver isso. Eu vou me matar. Eu disse, bom, então já que você tem um livro, aí ela disse assim, esse aqui é o seu livro. Aí eu disse, você poderia me dar o livro? Não, mas não é meu livro. Ele disse, é o seu livro. Eu disse, deixa eu ver aqui. Aí eu segurei o livro. Aí ela chegou e disse, não, mas me devolva. Eu disse, não, o livro é meu. Ela disse, mas eu comprei. Se você comprou, mas você disse que o livro era meu. Ela disse, mas o livro é meu. Eu disse, mas para que você precisa desse livro? Você não acredita em nada do que está escrito e amanhã você não vai ler mais? Para que você precisa desse livro? Mas é meu. Eu disse, não, é meu. Ela disse, e nisso, como tinha terminado a palestra, começou a fazer fila de gente. E eu ali com essa mulher na minha frente, discutindo que horas ela ia se matar. E eu disse, mas você me disse que você iria fazer a tentativa do que está nesse livro. Eu disse, mas não funciona. Eu digo, funciona. Agora só funciona se você viver. Se você se matar aí, não funciona. Mas não funciona. Eu digo, funciona porque funcionou comigo. Ele disse, funcionou com você, mas é mentira. Eu digo, você não pode dizer isso, você não testou. Agora, se você testar, aí eu digo a você que aí você pode se matar. E aí eu venho para o seu inteiro. Mas eu vou testar como? Só o pessoal que está vendendo meus livros ali é lá de São Bernardo do Campo. Você vai conversar com eles, porque lá no centro deles tem um atendimento para depressivos. Mas São Bernardo do Campo é muito longe, eu digo muito mais longe esse lugar quando você está querendo ir. Vá lá. Não, mas eu digo, você vai lá agora. Chegou a vice-presidente da casa e percebeu que estava vendo alguma coisa estranha. E ela ouviu que eu estava encaminhando, ela pegou com carinho e levou a senhora lá. E a senhora conversou e ela vem de lá para cá. Ela vem, passa a fila de todo mundo, ela diz, eu tenho ódio de você. Eu disse, que bom, desde que você viva, mas eu tenho ódio, porque você diz no seu livro que ficou curado e ninguém fica curado.
Eu disse, é ninguém. Os que se matam não se curam. Os que tentam, se curam. Se você me garante, eu digo, eu garanto. Se eu fizer isso, eu fico curada. Eu disse, fica. Aí a vice-presidente diz assim, nós vamos montar um grupo, que vai ser a nossa primeira paciente. Olha que coragem. Ela disse, eu topo. Começa quando? Amanhã? Ela disse, não, daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses é muito tempo. Eu digo, é muito tempo, maior vai ser se você for quando você está querendo ir. E eu sei que ela terminou aceitando. E ela fez o tratamento do pessoal, que nem chegou a instalar o tratamento da depressão, mas tomaram ela e fizeram o tratamento com ela. E essa senhora hoje, ela presta ajuda em 2 centros espíritas do estado de São Paulo a pessoas em depressão. Uma pessoa que ia se matar. Não foi lá para dizer de brincadeira que vai se matar daqui a pouco. Essa senhora que acompanhou-a, levou-a até o apartamento. E o marido estava esperando. E ela teve a coragem de perguntar, eu posso ir ver o seu apartamento? E o marido disse, pois não, senhor. Quer tomar um café? Disse, não, quero só ver. Foi no quarto dela. E estava a janela aberta, do jeito que ela disse que tinha deixado para na hora de chegar e pular de uma vez para ninguém ter tempo de ver. Ela não estava viva. Essa mulher é viva e ajuda pessoas com depressão em São Paulo. Isso é magnífico. Mas a gente precisa acreditar que isso é possível. Porque a vida não é milagrosa no sentido de que vai acontecer sem que ninguém faça nada. A gente tem que fazer. Seja lá quem for. Ele tem que fazer. Ainda há pouco eu estava dizendo que muitas vezes é preciso que nem seja em casa. Eu já aconselhei pessoas, inclusive por internet. Olha, faça assim, assim. Mas eu não estou entendendo no livro, pois faça desse jeito. Porque é cidade que não tem ninguém que faça. Lá na cidade, na ilha dos Açores, que pertence a Portugal, tem um senhor que leu meu livro da cura da depressão e percebeu que precisava de um livro manual do passista. Ele foi a Lisboa, comprou o manual do passista, já tinha comprado a cura da depressão, e sem ninguém nunca lhe dar nenhum curso. Ele hoje, lá na ilha dos Açores, ele já livrou várias pessoas de depressão. É possível a gente fazer funcionar. Agora, é preciso que alguém queira, porque dá trabalho. É duro. Às vezes chega a doer. E trabalho. E para o paciente, às vezes, ele chega no desespero de até desacreditar disso. Você quer vir acreditar só para eu demonstrar uma coisa? Sim, meu bem. Esse seu ex meu foi muito enigmático, mas... Não, mas eu quero você mesmo. Eu só quero gente bonita, que é a cabeça aqui. Porque fica ruim colocar os pés para cima e a cabeça para baixo. É só para descontrair, viu? Eu sei que as pessoas às vezes chegam perto de mim e ficam assim, meu Deus. É demais. Como pode? No meio de tanta gente, justo erro. Pois não é nada demais. É lógico, você está vendo que eu sou lindo. Mais ainda do que de longe, né? Seu nome? Lene. Ah, já que é Lene, eu curo. Se fosse outro nome, eu não curo. Mas um guia me disse assim, Jacó Lene. Pronto, aí eu chamo. Mentira, brincadeira, não tem nada a ver. Eu coloquei aqui a marca de exposição para facilitar para todo mundo ver. Porque eu sei que aqui eu tenho um coronário. O coronário, nesse caso aqui, está para cá. Ok? O frontal está para cá. O laríngeo está para cá. O cardíaco está para cá. O gástrico está para cá. O genésico está para cá. O esplênico está para cá. Então aqui eu tenho um esplênico. Então, na minha cabine de passe, se eu for trabalhar com um paciente deitado para trabalhar depressão, é a melhor posição, é o paciente deitado. Não estou dizendo que só se faz isso, você pode trabalhar ele sentado, em pé, de qualquer jeito, mas a melhor é essa. Por quê? Porque o paciente está acessível a você, ele pode ficar mais relaxado, porque está deitado, e você pode operar com mais comodidade, porque você vai precisar de comodidade porque é um passe demorado.
Você vai fazer aqui um passe aqui de, se você vai fazer bem feito, vai ser um passe de no mínimo uns 15 minutos. E como tem muito movimento, se você ficar muito desconfortável, tiver que ficar de fora ou tiver que ficar muito torto, você vai chegar num nível de desconforto muito alto e não vale a pena. Então, aqui eu tenho paciente deitado. Uma coisa que eu falei, que às vezes a gente no primeiro momento não grava. Um paciente em depressão, ele é sugador, ele puxa energia. Então, se eu fico muito tempo parado, se eu fico muito tempo com a mão pousada, quando eu pousar a mão, o paciente puxa. Eu vou parar, eu despreocupe, não, eu recomeço. Na hora que tiver ok, você me diga que tá ligado. Tá? Tá, beleza. Não, porque se fosse Roberto, ele ainda ia dar um monte de providência. Mas... Coitado do Roberto, hein? Ter que vir para cá, ainda ter que aguentar essas piadinhas todas, hein, Roberto? Então, primeira providência que eu tenho que ter na minha cabeça, um paciente em depressão, eu não paro a mão. Não paro. Em nenhuma circunstância. Porque parar a mão é expor um risco para o paciente. E eu considero sempre que um paciente em depressão, ele está sempre num limite péssimo. E que não merece receber qualquer coisa que é pior. Vamos lembrar aquilo que eu fiz aqui. Como é que é o seu nome que eu esqueci? Tanto em Cristina como em Carlinhos. Viu, quando eu chegava lá em cima, a mão já vinha andando. Nesse caso aqui, se eu for começar um passe, a minha mão já vem aqui, ó. Ela não vem e para, ela já entra em movimento, para não ter perigo de criar nenhuma concentração ou congestão no coronário. Então a minha mão já vem em movimento e segue em movimento. Na prática, a gente vai perceber que tem alguns movimentos que aparentemente são simples, mas são um pouquinho complicados. Esse daqui mesmo é um deles. Porque como eu tenho que pegar o eixo, para que a minha mão saia aqui no eixo, meu corpo termina tendo que fazer alguns giros. Porque senão a minha mão vai terminar fazendo isso. E na hora que eu faço isso, eu perco o plano central dos centros de força. Então, se alguém não tem facilidade de vir reto e passar com a mão reta, não tem problema, faça num pedaço, depois venha, continue a outra parte, e depois venha e continue se quiser ir até o fim. Desde que você faça como um somatório. Se você fez 3 vezes, faz 3 vezes e faz 3 vezes. Para valer como se você tivesse passado 3 de ponta a ponta. Então, a gente tem muitas mobilidades. O que não cabe é a gente fazer diferente. Eu não posso ir aqui fazer rápido e perto, aí chegar aqui e fazer lento e longe. Aí eu já tumultuei tudo. Se eu estou trabalhando perto, é perto. E a velocidade tem que ser a mesma. Não importa em que ponto eu vou trabalhar. Então, no princípio, o paciente que chega com depressão, a primeira coisa que a gente faz é tentar alinhá-lo. Para quem não tem experiência, pode começar pegando pelo coronário, pelo frontal, do jeito que eu fiz aqui com a Cristina. Depois vai lá no coronário e depois vem no esplênico. Então você veja que eu fiz em 3 movimentos uma coisa que eu poderia fazer em 2 ou 1. Como é que eu poderia fazer em 2? Aqui eu estou fazendo 1, envolvendo todos, e depois vou só no esplênico. Então eu fiz em 2 movimentos. Se eu tenho habilidade, eu posso fazer num único movimento. Enquanto a minha mão direita, no caso, ela vem envolvendo todos, a minha mão esquerda vem envolvendo só o esplênico. É um pouquinho mais complicado, mas é uma questão de prática, de vivência. Com um detalhe, eu começo fazendo numa distância, e tanto pode ser essa distância próxima, como pode ser essa distância longe. Só que eu vou ficar trabalhando praticamente como uma sanfona, indo e vindo. Para quê? Para trabalhar todas as camadas dos centros vitais. Mais ou menos assim. Então eu vou aumentando a distância e depois eu venho aproximando.
E também eu posso ir afastando, termino, volto e vou afastando de novo, não tem problema. Só lembrando que esse esplênico está vindo para cá. Então chega um momento que fica muito difícil, que eu tenho que trabalhá-lo aqui e a outra mão aqui. Então, às vezes, nos momentos calmantes, é melhor você separar. Faz um e faz o outro. Depois que você alinha, aí vem o grande trabalho para o depressivo. É você pegar o esplênico, só ele. E aí são técnicas transversais. Então, você abre a mão, estou fazendo bem lento só para mostrar. Vai com a mão aberta, fecha e vai fazendo. Isso tanto pode ter início numa mão colada com a outra, como pode ter com início com as mãos cruzando. O cruzado é mais eficiente, é mais forte, ele é mais dispersivo. Só que a velocidade tem que ser e a gente tanto pode vir voltando, quanto poderia também ter ido até lá fora, volta e afasta de novo. Ou então poderia só já começar de longe, ir até perto. Na prática, observem que eu estou de frente para o paciente. Por quê? Porque às vezes a gente tem tendência de ficar mais ou menos inclinado. Só que isso ou vai dar uma dor de coluna ou a gente vai fazer uma técnica errada. Porque no começo eu até consigo, mas como isso é muito tempo, eu começo a ter uma tendência a fazer isso. No que eu faço isso, essa mão está descendo, está no sentido do fluxo, e essa daqui está no sentido do congestionamento. Então eu estou prejudicando de novo o paciente. Se eu fico assim, aqui é muito difícil eu girar, porque a minha função anatômica melhor é essa. Mas como eu vou fazer isso muitas vezes, vai chegar um momento em que esse braço vai cansar mais do que esse. Porque esse está descendo, mas esse está subindo. E à medida que eu venho no eixo esplênico, ele tem que subir mais ainda. Então eu posso fazer umas vezes desse lado, depois eu volto, alinho de novo. Quando eu quiser, eu já me posiciono ao contrário e faço a mesma coisa. Só que agora o outro braço que descia, ele agora é o que sobe. Então a gente vai ter que fazer isso várias vezes. A gente termina descansando um braço e o outro. Isso é feito, imagina, tudo isso é feito aí de 15, 20, 30 minutos. Você termina, você está cansado. Só que é um cansaço mais físico do que fluídico. Por quê? Porque a grande característica do tratamento da depressão é que enquanto eu estou fazendo isto, esses fluidos que estão congestionados aqui, eles estão indo e vindo. Sai do paciente, passa por mim, volta para o paciente. É como se eu fosse uma máquina de hemodiálise. Então, tudo que está congestionado aqui começa a se refinar em mim. Eu tenho um desgaste fluídico mínimo, mas o desgaste físico é alto. Recomenda-se que, normalmente, quem trabalha com depressão faça um máximo de 5 técnicas, ou seja, 5 pacientes, e depois atenda a outro tipo de caso, que não seja depressão. Porque quando você voltar para o próximo, você vai ver que você está perfeito de energia. Mas se você pegar o 6º ou o 7º, você vai ver que você vai passar o resto do dia todinho e não vai sentir mudança nenhuma. Ele oferece um desgaste com alta recomposição. Enquanto que se você trabalha uma pessoa com câncer, depois outra, e depois outra, no 4º ou no 5º você não tem mais energia e já não recupera. É diferente. Porque num caso de câncer você está esterilizando. Num caso de depressão você está apenas circulando. Este é o primeiro módulo do que se deve fazer com um paciente em depressão. Não para a mão em nenhum momento, despeça o tempo inteiro. No final, inclusive, coloca o paciente em pé e faz aquelas técnicas perpendiculares.
Depois pega a água dele e magnetiza. Magnetiza demoradamente. Normalmente nós usamos 2 litros de água para ser tomada durante uma semana. A pessoa vai tomar de dosezinhas, como se fosse copinho de café, 5 vezes por dia. Normalmente é uma boa medida. Tem casos mais graves que só um passo por semana é muito pouco. Talvez 2, talvez 3. Mas se você quiser resolver um caso de depressão, um passe de 2 minutos, sinto profundamente, você não vai resolver. Então, é uma técnica. Ela tem no livro A Cura da Depressão todo o procedimento, todas as etapas, inclusive para você tirar de um nível para o outro, diz como fazer, diz como dar alta, diz tudo. Talvez agora vocês tenham entendido quando eu disse, tem uma péssima notícia, não vai dar tempo da gente ver quase nada. Porque não daria. Você imagina o quanto agora a gente teria que ver, que fazer, quanta matéria ficou por ser dita, ser falada, quanta coisa tem para ser lida, ser estudada. Quantas experiências a gente pode fazer. Em compensação, a gente percebe que é viável. Não é aquela coisa solta, não é nada que não tenha uma boa justificativa. Um paciente em depressão, no segundo nível, que você já está reagindo, é cobrado dele uma postura, porque no primeiro nível não se cobra nada dele. No segundo nível ele tem que aprender a fazer respiração diafragmática. Ele tem que jogar todo o ar aqui embaixo, e é fácil você saber se ele está fazendo isso, porque a barriga, o estômago tende a inchar, quando na hora que você faz. Não deixa ele mexer os ombros, porque se ele mexer os ombros significa dizer que o ar está pegando apenas a parte superior do pulmão. Então a gente orienta, você vai fazer respiração diafragmática, joga o ar aqui embaixo. Normalmente a gente põe alguma coisa aqui só para ver como enche. Então inspire a pessoa, aí enche a barriga, o objeto que está aqui sobe naturalmente, porque a barriga vai inchar. Aí a gente sugere, normalmente o nosso modelo é esse, você enche em 2 tempos, segura o ar em 8 tempos, e solta o ar em 4 tempos. Eu vou fazer. Então vamos imaginar, eu estou deitado. Então vamos supor que o meu tempo é esse. Cada um faz seu tempo. Tem gente que faz mais rápido, tem gente que faz bem mais lento. Cada um marca o seu próprio tempo. Vai ser um tempo mental. Então nessa marcha aqui, então você vai. Encheu em 2. Continua. Isso por quê? Porque com essa respiração a gente mexe no sistema linfático, mexe em todo o problema circulatório inferior, dos membros inferiores, mexe no sistema imunológico e mexe de fato agora em todo o sistema fluídico de filtragem, em tudo que estava estacionado. Normalmente o paciente, quando é pedido isso, ele sente como que se descargas energéticas começassem a acontecer dentro desse eixo. Às vezes, por exemplo, uma brincadeira que a gente fazia de criança, fazia assim, prendia o pulso e ficava preso aqui um bom tempo, a mão ficava pálida, aí depois de um certo tempo a gente soltava. Quando o sangue volta a fluir, a gente sente como uma coisinha, um formigamento na mão. Muita gente faz alusão a isso quando começa a fazer respiração diafragmática. Só que enquanto ele está fazendo, o magnetizador está aqui. Então isso faz umas alocações de energia extremamente ricas e poderosas, mas só pode ser feito isso quando o paciente já está no segundo nível. E no livro a gente orienta como. Para quem não tem hábito de exercício respiratório, essa respiração provoca uma superventilação no cérebro. Isso é puramente fisiológico. Por isso que algumas pessoas sentem algum calor, ou às vezes uma tontura, mas é o fruto da própria respiração. Mas uma pessoa que, ao contrário, tem o hábito da respiração, tipo as pessoas que fazem yoga, em vez de elas fazerem 2, 8, 4, é sugerido que elas façam 2, 8, 4, 4. Inspira 2, segura 8, libera 4 e deixa 4 vazio. É um pouco mais complicado.
Mas para quem tem exercício de respiração, isso é café pequeno. Mas a pessoa mesmo assim está achando pouco, não tem problema. Então inspira 3, e aí tudo é múltiplo. Inspira 3, retém 12, libera em 6 e segura 6. Você vai ver que é mais difícil. Mas aí vai depender da capacidade de cada um. E isto não só tem um efeito no sistema circulatório, tem efeito no sistema linfático, tem efeito no sistema imunológico e, sobretudo, facilita muito a transição agora de energias dentro do sistema que estava trabalhando. No livro tem explicações superficiais, lógico que aí é uma coisa mais técnica, e eu não tenho a proposta de fazer discussões técnicas respiratórias, mas para quem quer ter uma noção básica, no livro a gente explica o porquê de tudo isso. E a partir daqui o universo é o nosso. A gente faz o que quer, faz o que pode, faz o que tem interesse. O que a gente não deveria fazer é deixar os desesperados mais desesperados ainda. E agora eu vou fazer aqui a última técnica na minha amiga. Pode levantar, querida? Ó, tá bem? Vem com calma. Vem pro meu lado, vem pro meu lado. Não vai pra lá não, fica aqui comigo. O pessoal fica, não, calma. Tá ali, não, tá querendo correr, tá? Tá com medo, né? Aí uma última técnica para a gente poder ir embora para casa, tranquilo, é uma técnica boa para problemas de relacionamento interpessoal. Normalmente essa é uma técnica que é feita de 2 em 2. Então, vou fazer eu e Lene. Eu e Lene. Então, os dois participam. Às vezes é ruim fazer isso com uma pessoa, por exemplo, você fazer com a esposa do cara e o cara assistindo. Aí não vale a pena, é perigoso. Que é um problema de relacionamento, né, Lene? Mas, já que ela achou que eu sou bonito, então eu vou me aproveitar e vou usar a técnica com ela. Mas com todo respeito. Então, o que é que acontece? Então, vamos supor que eu e Lene temos um probleminha, a gente não está muito legal. Magnetismo é bom para isso? É. Agora, convença o outro a participar com você. Primeira coisa, a gente tem que ficar bem relaxado, sem nenhum tipo de tensão. As pernas um pouquinho abertas para a gente, porque quanto mais a gente junta o pé, a gente desequilibra, né? Então é uma questão apenas de anatômica. Então a gente fica bem leve, bem descontraído. Tem que olhar um no olho do outro, tá? Meio deleuze a coisa, né? Mas é rápido, é mais rápido do que eu devo. Então olha um no olho. E os braços a gente vai abrir lateralmente, simultaneamente. Então na hora que eu for abrindo os braços, ela vai abrindo e a gente vai, mas sem perder o foco, um olhando para o outro. E lá no fundo dizendo, olha, eu quero dar o melhor de mim para você, e o outro está dizendo, eu quero dar o melhor de mim para você. Para que a gente fique bem com o outro. Afinal de contas, é essa a proposta. Então a gente já relaxou bem e vai agora levantando os braços lentamente para o lado, até mais ou menos formar 90 graus. Quando está assim, aí começa a levar para frente os braços. Pode vir, vem para cá. Isso. E aí essa é a melhor forma que a gente tem de resolver problemas de relacionamento. Sintam-se todos abraçados. Muito obrigado. Deus os abençoe.